de cristal que me faz sonhar, faz de mim uma estrela que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz a minha vida cheia de emoção. Ai, baixinhas, que Olá, papo é baixinhos e esse? baixinhas. Bem-vindos ao Sem Razão. Sem Razão tá no ar e hoje a gente vai falar de sonhos, desejos, anseios, aquilo que vem na sua mente quando você fecha os seus olhinhos e só para suas velhinhas do seu bolo de aniversário. E aí, você tem muitos sonhos ainda? Já realizou muitos? Quer realizar? Será que é verdade que se a gente sonhar direitinho, o cara lá de cima vai me dar? Puta merda, vai dar Não Xuxa sei. demais. Eu sou Letícia Rena e este é o Sem Razão. Eu sou Fabrícia Dolabella e não gosto da Xuxa. E a gente obrigou a Fabrícia Dolabella a cantar a Xuxa aqui na abertura. Eu sou Letânia Chaves e eu tenho muitas dúvidas sobre esse negócio de ter sonhos, anseios e grandes desejos. É uma coisa realmente natural do ser humano, ou se é uma coisa inventada pela sociedade capitalista patriarcal para manter as estruturas intactas acima de qualquer coisa. E depois eu fui estudar psicanálise e só piorou. E bugou total, acabou. Total, porque pra mim a melhor pergunta da psicanálise é: você quer o que você deseja? Boa, boa. Muito boa essa pergunta. Aquela coisa, né, de cuidado com o que deseja que pode se realizar e você não vai dar conta da trulha. Não é isso? E a gente é bombardeado pela necessidade de ter desejos e sonhos, etc, etc. O meu grande conflito sobre isso, um dos maiores conflitos que eu levei pra minha análise, por exemplo, é isso. Eu acho que eu sou uma pessoa que nunca tive sonhos, por exemplo. Sonhos de infância. Vocês tiveram sonhos de infância? Sim. Que realizaram ou que não realizaram? Gente, claro, eu queria ser Miss Brasil. Será que eu realizei? A pergunta que fica. Você, adivinha? Realizei O ou que não? comprova o que eu acho, né? É uma coisa da sociedade maluca que coloca na sua cabeça. Porque pra que você ia querer ser Miss Brasil? E do SBT também, né? Foi o SBT que botou isso na minha cabeça, né, gente? Antes de tudo. Mas você tem sonhos de infância? Tinha sonhos de infância Tinha. que se realizaram? Tipo, isso te guiou de alguma forma? Médio, sim, porque assim, eu queria ser atriz. Mas que é uma coisa que eu já gostava muito de fazer, eu gostava a gente fazia peças de teatro, quando eu digo a gente, eu estou me referindo a mim, a minha irmã e as nossas vizinhas, e a gente fazia peças de teatro na garagem de casa, e embora fosse de grade o portão, a gente cobrava a entrada e vendia pipoca. Então, eu sempre amei muito isso, e aí quando meus pais puderam bancar um curso extracurricular para mim, eu escolhi teatro, claro, né? Eu tinha 13 anos e daí até os meus 20, foi muito teatro na vida, foi muito gostoso participando de grupos. Então, toda vez que eu pisava num palco, eu estava realizando aquele sonho. Agora, o que você fala aí do sonho tá na caixinha, o que as pessoas sonharam para mim como vida de atriz, eu não realizei. E tá tudo certo também, né? Gente, eu até cheguei, vocês sabiam que eu já quase entrei na oficina de atores da Globo? Sério? Sério, uma loucura. Eu cheguei aí até o Rio para fazer cenas e tal. Foi por um triz, quase que eu entrei. Mas então você pensou de fato a carreira de atriz como uma possibilidade? Claro. Assim, tipo, você começou com 13 anos, mas você pensava isso como a possibilidade até quantos anos? Amada, eu não pensava em outra possibilidade pra minha vida. Nunca É pensei mesmo? em outra coisa. Não sabia que tinha sido uma coisa tão intensa assim. Super intenso, super forte. Em BH ainda não tinha artes cênicas. Começou, aliás, bem pouco depois que eu prestei meu vestibular. E aí eu fui naquela onda aquela coisa de família, né? Você tem que ter um diploma. Isso. E aí, Isso é que fode o sonho da gente. E tipo assim, zero, nunca houve um apoio, não um apoio, nem um incentivo, assim, né? Eu também nem ousei propor nunca. Mas, né, por que eu não poderia ter ido estudar em outra cidade? Acho que mais a questão do apoio do que de grana mesmo. Mas enfim, eu poderia ter ido fazer um curso de artes cênicas em outro lugar. Mas fui coagida, não sei se é a palavra Reprimida. boa. Orientada, induzida isso. Fui induzida a fazer. Então tá, das coisas que tem aqui, o que é a sua cara? Comunicação, obviamente. Tá, na comunicação, jornalismo, RP, publicidade, aí eu fui destrinchando aquilo ali, e como eu sempre amei escrever e tal, beleza. Jornalismo. Mas aí acabou que essa minha veia me acompanha até hoje, porque a primeira coisa que eu fiz em TV, que foi TV universitária, era um programa sobre filosofia, eu tinha que me vestir com as roupinhas da época.
E aí falaram fofo. assim, a Letícia não vai ter vergonha não, ela faz teatro, chama ela. É claro. Tipo assim, bota ela aqui, porque tava lá aquela galera criando ali uma PUC TV. O que cada um vai fazer? Então eu era perfeita para esse papel, porque tinha a coisa de decorar textos enormes, que o teatro me dava essa desenvoltura. Então isso me acompanhou até hoje, gente. Eu acho que é isso. Mas de modo que eu não posso dizer que eu não sou atriz, não trabalho como atriz, mas a minha essência de atriz me acompanha mas você desde põe sempre. ela pra fora. O Cada tempo vez que todo. você tá Seu trabalho- apresentando. O tempo todo, põe ela pra fora. Digamos Apresentando que TV não, ou tudo. não é a coisa principal que você faz, assim, mas é uma ferramenta que você usa no seu trabalho diariamente, né? E aí, olha que engraçado, sonhos. Ultimamente, assim, de uns tempos pra cá, eu comecei a pensar que talvez não seja tarde pra sonhar realmente. Não? E que Nunca. quem sabe eu posso ir ainda. Aí você que tá assistindo, você produtora de elenco, produtor de elenco, me chama, vamos lá. Porque eu penso isso mesmo, de repente eu faço uma ponta em algum lugar, sei lá, um filme, um sonho, lógico. O CJ todo teve mundo aqui quer, com a né? gente e falou que ele mudou de carreira e ele era dentista e já depois de velho, com família formada, foi ser ator. Ser ator, comunicador Hoje e tal. faz peça de teatro, além de ser comunicador, então... Mas olha só, Não é tarde, não. Por muito tempo eu pensei que passou. Aí eu levei uns anos para entender que nunca passou, porque na verdade isso sou eu. É a minha essência, isso está comigo, isso sempre estará comigo. E mais tempo ainda para eu entender que, o mundo pode ser meu ainda, por que não? É. Até Mas porque... não é fácil não, gente, sonhar. Não, é um processo, né? Mas você tem sonhos de infância que você realizou ou deixou de realizar? Então, tem uma coisa que eu lembro forte da infância que eu realizei, mas não sei se era exatamente um sonho. Acho que era um objetivo e eu acho que é isso que a Letícia falou, porque aquilo estava muito forte dentro de mim. Quando eu era criança, eu falava que quando eu crescesse eu ia morar sozinha e eu tinha muita certeza daquilo. E eu fiz. Com 26 anos eu saí de casa e fui morar sozinha. Então, assim, não sei se era... Eu não colocava aquilo na minha cabeça como um sonho. Para mim era uma certeza. Olha! Era uma Ariana! certeza. Exatamente. E eu realizei e foi fácil porque aquilo, eu não tive conflitos em relação àquilo. Agora tem isso, tem os sonhos que a gente tem conflitos, porque eu acho que a gente é muito influenciado por esse meio, por essa coisa desse padrão social. Você tem que estudar, fazer a faculdade, arrumar um bom emprego e aí você vai ser feliz até que você descobre que não é assim, né? Mas eu também, eu comecei a cantar com 17 anos, né? E eu comecei a sonhar com aquilo, porque eu comecei a ver que o palco era onde eu podia colocar a minha essência. E aí foi todo tipo de conflito também. Como que eu posso falar dentro da minha família, sequer ter o direito de sonhar em um dia ser cantora? Então, assim, eu sempre tive conflito assim, com isso. E aí... Sua família via como? Como um hobby? Como um hobby. E aí eu também comecei a enxergar que precisava ser um hobby. E aí fui fazer publicidade, que também trabalha com sonhos. Sim. Né? E desejos, inclusive, na publicidade a gente aprende que você não cria desejos, você apenas desperta desejos. Que não sei se é bem assim, hoje não sei se eu concordo tanto com isso. Mas fui fazer publicidade também em um lugar onde eu podia trabalhar. Nossa história é bem parecida nesse ponto, né? Você é atriz, jornalista e eu cantora publicitária. E a música sempre ficou aí permeando. Fiz um showzinho aqui, um showzinho ali, cantava com alguém ali, com alguém aqui. E aí, de uns anos pra cá, o carnaval tá me trazendo isso como uma força total de assumir e de pensar exatamente como a Letícia falou, assim, não é tarde para eu colocar no mundo aquilo que eu sou. Inclusive, a gente poderia ter escolhido outra música para essa abertura, né? Que Sonhos Não Envelhecem. Fabrício ia gostar mais. Seria de cantar. bem melhor do que cantar Lua de Cristal, não é, Marcinha? Então, agora, dentro da música, eu tive um sonho que eu realizei, que eu já contei aqui, que esse realmente virou um sonho na minha cabeça. Falar, gente, que vontade de um dia poder cantar para mais de 100 mil pessoas. E aí, óbvio que eu pensava assim... que a gente se boicota, né? Mas a velha história, assim, de quando você põe uma coisa na cabeça e sente, não, por que não? Porque isso nunca pode se realizar. Que se Então, realizou. a música da Xuxa tá certa, então, Fabrício. você... Tudo que eu quiser, o cara cara lá lá de de cima cima te vai me deu. dar. Me dá toda a mas não acho coragem que que foi só tiver. o cara lá de cima. Foi eu também entender que por que não?
né? E tem uma coisa de projeção, eu acho, né? O sonho, eu acho que eu me ressinto bastante quando eu me dou conta que eu nunca tive sonhos. E eu acho que eu nunca tive mesmo, assim. Porque eu acho que o sonho, ele tem porque o sonho se realiza, né? Você pensa em como concretizar aquilo, e isso acaba te mobilizando. Mas eu acho que mesmo que não seja no sentido de mobilizar, eu acho que o sonho serve para projetar. Você projeta possibilidades, entende? Você, tipo isso que você falou, você tinha essa convicção de que você ia morar sozinha um dia. Isso era além do sonho, o projeto. Mas você tinha isso também, Letânia? Cara, não tinha, Letícia, te juro que não tinha. Não, isso As coisas foram muito circunstanciais, muito... Porque quando eu falo de sonhos, até de projetos, eu penso uma coisa num prazo um pouco mais longo do que eu vejo que foi a minha trajetória. Eu só funcionei, nem acho que isso seja uma característica minha, mas não sei te explicar por quê, eu só funciono no sentido da circunstância, com prazos muito curtos, assim, de projeção de mas alguma aí não coisa. É sonho? Sonho Tão tem um prazo? curto. Porque eu acho que o sonho é quando você acalenta aquilo, você cultiva aquilo por um tempo. Eu acho que você precisa ter esse tempo do sonhar, querer, projetar, mobilizar. Mas você pode ter sonhos de curto prazo. Cara, ué. eu não tenho. Não, nós Tipo estamos uma entregando viagem. sonhos. Você tem. no meu caso, Não no é meu uma ca- viagem. Poxa, agora eu vi essa matéria sobre o Jalapão e aí agora eu quero realizar isso. É um pequeno sonho? É um sonho de curto prazo? Olha, vou te falar que eu não consigo me ver nessa situação. Claro que tem viagens que eu fiz, por exemplo, que era um sonho, assim, quero muito fazer isso, mas eu não tenho um tal lugar. Por exemplo, eu já comentei. Você falou que você queria conhecer Paris. Eu não queria. Eu nunca sonhei, eu nunca projetei. Simplesmente meu namorado foi trabalhar lá. Olha, Aconteceu. tem a possibilidade. Aconteceu. As minhas coisas são muito aconteceu. Isso é muito estranho. E eu me identifico muito com você quando você fala esse negócio de morar sozinha, porque eu acho que foi uma surpresa muito grande pra mim por não ter sido um sonho. Claro que era uma coisa que me parecia atrativa, mas eu nunca pensei, que sonho. Eu pensava, isso me parece que vai ser uma boa ideia. Mas eu em casa, morando em Porto Alegre com os meus pais, era uma relação sem conflitos e era ótimo. A casa, os pais, as relações e tudo. Nunca cogitei morar fora de casa lá. Eu cogitei sair da cidade, isso eu queria, mas isso também não era uma coisa, um sonho, era tipo isso, vai acontecer. Vai acontecer porque eu não vou ficar aqui, não gosto suficientemente para ficar aqui a minha vida inteira. E vim para BH. Aí rolou, gostei da cidade, rolou apartamento. Eu lembro que os primeiros 6 meses que eu morava sozinha, eu tinha horários de trabalho muito flexíveis, e eu sentava no tapete da sala e ficava olhando assim, ó, meu Deus do céu. Porque eu não tive tempo de sonhar aquilo. Digerir. Aconteceu. E viagem também. Essa, no caso de Paris, que foi muito acachapante essa viagem. O namorado estava lá, olha a possibilidade, a oportunidade de ir sem pagar estadia, eu vou. E mesmo as viagens que eu já planejei um pouco mais, ou que eu sei, quero um dia conhecer tal lugar. Por exemplo, México. Pô, deve ser legal ir pro México. Mas eu não sonhei ir pro México. Eu achei uma promoção de passagem. Eu liguei pra meu marido e disse, meu marido, vamos pro México. Tá custando X reais. E a gente foi, meio de uma hora pra outra. Agora, estando lá, não é que era um sonho, mas eu acabo realizando coisas que eu percebo que ficam meio numas gavetas, e aí eu tiro. Você tem medo de sonhar? Ou de dar o nome sonho para as coisas que você deseja? Não tenho medo, eu simplesmente não. Eu só percebo. Boa pergunta. Eu só percebo quando tá realizado. É como se, quando tá guardado na gaveta, eu não abro a gaveta. Então, mas por que você não abre? Será que é um medo de não realizar, de se frustrar? Vamos abrir a análise aqui, Letânia. Boa Seja pergunta. no divã Por do exemplo, sem razão. Essa Todo viagem. mundo sonha, você como uma psicanalista em formação, pode trazer isso pra gente? O sonho é inerente ou é realmente algo que se impõe? Comecei com essa Sim. dúvida, porque não sei. Você tem essa resposta? Não sei, a psicanálise não tem essa resposta. As pessoas sempre querem coisas. Sim. Elas querem as coisas. Então, essa é a pergunta. Você quer o que você deseja? O Às ser humano é um vezes- ser desejante. Quem é que fala isso? É Freud? Todo mundo da psicanálise. Todo mundo, gente, é que eu aprendi na faculdade que a um deles psic- falava que o ser humano é um ser A desejante por natureza. psicanálise toda fala Né? esse negócio. Sim, o ser desejante é um ser de falta. Ou seja, está Isso. sempre faltando Tá alguma sempre a coisa. falta. Agora, existem os desejos e existem as demandas, que são outras coisas. Por exemplo, vocês dão esse exemplo de uma querer ser atriz, outra querer ser cantora. São desejos. Vocês sabem que são desejos. Vocês tinham esse desejo, vocês tiveram esse desejo, talvez esse desejo esteja aí
em aberto, ou seja, falta a vocês uma carreira de atriz, uma carreira de cantora. Não, hoje tá bom, do jeito Não, que tá. pode- Hoje eu sei que eu sou e desse jeito tá bom. Mas isso é que o ser desejante às vezes é muito profundo, é no inconsciente, talvez você nem saiba. E o conceito da Mas falta também é um conceito que não é pesado é como pode abstrato, parecer. ela é muito abstrato. Mas a demanda é, eu preciso ter um diploma, porque eu preciso ter um emprego, mas eu preciso... E você também você quis fazer a sua faculdade de publicidade, você quis aquele diploma, você quis a sua... Sabe que eu não sei se eu quis? Então, fazer uma faculdade não era opção querer ou não querer. então, Aí mas que tá. porque é demanda. Você foi demandado. Isso é uma demanda imposta socialmente. É. Você tem que fazer dentro da minha família. Tem outras famílias, isso não é um valor. Dentro da minha família, não era nem cogitável não fazer uma faculdade. Será que era um sonho dos seus pais, por exemplo? Com certeza. Sonhos de pais projetados, uma coisa que acontece mas assim, muito. não acho que foi um erro, não. Eu acho que é isso. Meus pais queriam o melhor para os filhos e eu acho que é isso. Se você me perguntar hoje o que eu quero para as minhas filhas, eu não acho necessariamente que elas têm que fazer uma faculdade, mas eu acho que depois que elas pararem, elas têm que procurar formas de se realizar profissionalmente, não necessariamente em uma profissão só, como era uma demanda da minha geração, da nossa geração. Você tem que ser, porque isso foi a geração dos nossos pais. Você tem que ser uma coisa a vida inteira. Mas e aí a gente carregou isso. O isso. de trabalho trazia isso no tempo que a gente Sim. O mercado é outro, ou seja, as demandas também mudaram. mudaram. São outras, As demandas mudaram e aí os sonhos se ampliaram. Hoje a gente é muito mais demandado a ter mais habilidades, a poder fazer mais coisas mais variadas. Tudo bem, que é em função de uma estrutura capitalista, patriarcal, que quer da gente muitas funções, que a gente seja multitarefas, que exige isso da gente. Agora, é uma característica hoje esperada até, não é? Não é estranho, exótico, excêntrico alguém ter várias habilidades. Mas acho também que é libertador, porque a partir do momento que você entende que as várias habilidades que você criou podem te fazer uma pessoa diferenciada em relação a outras, ou você pode aplicar aquilo que você aprendeu em uma outra coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, Letícia aplicar a ferramenta dela de atriz em outras coisas que ela faz. Eu poder aplicar meu conhecimento de marketing, de cantora, de culinária, nem é o caso. Mas assim, aquela coisa de você, que o Murilo Gun fala, que eu adoro, quando ele fala isso assim, de que criatividade, no fundo, é combinatividade, é a combinação de várias habilidades que você aplica numa resolução de problemas. E aí, quanto mais você tem habilidades diversas, você tem mais repertório para levar aquilo para uma solução de problemas. Então, assim, nesse ponto, esse modo atual de pensar, de você não ter que ser uma coisa só, eu acho que ele é maravilhoso. Ele é enriquecedor, sem Ele é dúvida. enriquecedor. Ele Amplia suas possibilidades. Ele estressa um pouco, porque você passa a ser demandado em muitas frentes. Agora, ele enriquece a sua trajetória. Assim. Mas ele não te Real. prende numa profissão só. Você pode ser o que você quiser. Não, e mesmo que você esteja numa profissão, ela vai ser mais ampla, né? O seu horizonte está mais Amplia, amplo. Assim. claro. Você sonhava ter um podcast? Nunca sonhei ter um podcast. Nunca. É engraçado. Foi socialmente imposto. imposto. Foi uma demanda, Eu entendeu? estou aqui demandada, Uma de livre e demanda. espontânea vontade, mas Exatamente. demandadíssima. Quase que uma imposição, Ariana, diga, faça o seu É. podcast. Que tava falando podcast o tempo inteiro. Sabe, eu acho- A pessoa só falava disso, gente. Eu continuo cada vez mais obsessiva em ouvir podcast. É uma coisa alucinada que eu mesma me assusto às vezes. Mas a coisa do sonho, eu não sei se eu tenho medo dele ou se eu prezo tanto a sensação boa de realizar um troço que eu nem estava esperando. Eu acho que eu gosto tanto disso. Do imprevisível? Por exemplo, não gosto muito do imprevisível, não. Gosto bem planejado, gosto de antecedência, mas eu gosto do imprevisível quando o imprevisível é a oportunidade. Eu vou ou não vou se eu quiser, eu continuo ali, control freak, mas a oportunidade surge meio de surpresa. Eu estava falando da viagem para o México, claro, eu sempre quis conhecer o México, meio, não como um sonho, eu nunca planejei, nem pesquisei coisas do México, mas eu pesquisei. Quando apareceu a oportunidade de ir ao México, eu lembrei, um dos livros que eu mais gostei na minha vida é um livro mexicano, chamado Como Água para Chocolate. Ai, adoro esse filme. Maravilhoso o filme, né? Então, eu li o livro, vi o filme e foi, assim, o filme que mais embalou os meus 15 anos. E eu, indo ao México, nem fui na mesma região, né? O livro se passa numa região muito específica ali da fronteira com os Estados Unidos, mas é um livro que fala de comida. Então, fala de várias receitas típicas mexicanas. E uma receita específica, eu queria comer. Eu queria comer porque é uma receita que faz muita diferença na história do livro, do filme.
E eu fui atrás e eu descobri que essa comida só tem numa época específica. É tipo o ovo de Páscoa, só tem na Páscoa, entendeu? Meu Eu falei, não, mas eu Deus. vou achar um lugar que tem, e eu pesquisei onde é que eu vou comer esse troço nessa época, e eu achei, eu chorei comendo. Olha isso, tá vendo? Mas é isso, Realização de um sonho. eu sonhei em ir ao México comer chili com nogada? Não exatamente, eu não pensava. Mas aí Olha. apareceu a oportunidade de ir, apareceu a oportunidade de estar lá, e apareceu a oportunidade, esse restaurante tem essa comida, eu vou comer essa comida, entende? Isso foi junto com a Corinne Bailey Rae, que eu fui com você. Que eu não era um sonho ir, mas é uma artista tão legal que embalou momentos tão legais na minha vida que quando eu tava lá no show eu chorei. Então, você realizou Cantando aquelas sem sonhar. músicas, assim. Você se dá conta, foi essa coisa dos primeiros 6 meses no meu apartamento. Eu olhava para aquilo e pensei, gente... E a psicanálise explica um tanto de culpa que vem com isso, porque eu acho que o sonho também, uma outra característica muito positiva do sonho é que quando você realiza, você conquista, aquilo te dá uma sensação de posse daquela coisa que você conquistou, porque ela foi, é isso, por isso que eu vejo o sonho como o acalento, né? Você acalenta aquilo, você cultiva, você colhe. Eu sinto que eu não cultivo muito. E eu colho uns troços aí. Porque eu fico esperta aqui na colheita, entendeu? Eu fico esperta na colheita. Passou a espiga, eu pá! E aí me dá uma super culpa. Eu Por trato quê? isso em terapia. Porque, tipo, não mereço. Não Nossa, sonhei. não Não cultivei. acalentei, não cultivei, tô aqui colhendo. E esse é uma das coisas que eu também levo pra terapia. Aliás, essa eu não levei, essa eu descobri lá. Ou seja, terapia não é pra ajudar, às vezes é pra atrapalhar o negócio. Né? Não. Eu descobri lá que eu tenho uma questão com o merecimento, porque eu me sinto meio hackeando esse processo do sonho, do desejo. Mas eu acho que é característica, né, da minha personalidade. Acho que eu não fico muito no sonho, mas eu fico atenta à realização. O que é interessantíssimo, que você está muito mais propenso a realizar do que alguém que só sonha. Pois é, por exemplo, muito bem colocado, porque essa coisa de profissão, que eu acho que é a pergunta clássica, né, do que você vai ser quando crescer, claro que eu tinha lá as minhas respostas, que mudaram, inclusive. A primeira vez eu queria ser bailarina, quando eu era muito pequena, porque eu vi um Também já espetáculo quis. de balé, mas nunca fiz balé na minha vida. Aí eu gostava muito de desenhar, então a minha resposta padrão na infância foi arquiteta, porque eu gostava muito de desenhar. Aí eu tenho 2 tios arquitetos e aí percebi, vendo projetos de verdade, principalmente do meu tio Fernando, eu via projetos, prancheta, essas coisas todas de antigamente. E eu achava aquilo lindo e maravilhoso, mas eu percebi que tinha matemática no negócio. E eu já entendi o que era matemática. Eu pensei, não, mas matemática eu não quero. Ah, mas precisa querer. Ah, então eu não vou querer. Eu vou ter que arrumar uma outra coisa para o que eu vou ser quando crescer. E eu passei um tempo sem nada. Para essa pergunta, nenhuma resposta para essa pergunta. Que crise que foi. É mesmo? Entre os 9 e os 14, que eu não sabia. Entre 9 e 14, que eu acho que é mais ou menos quando a gente decide, o que é um Mas absurdo, a é gente uma tem que decidir mais sacanagem, tarde. é isso que Uma eu ia falar. sacanagem. Você falava pra uma menina ali de 14, 15, 16 anos, porque ele tem que decidir o que ele quer ser pro resto da vida. Por isso que eu acho que esse modo antigo de pensar é muito opressor nesse sentido. É mesmo. Você se sentir pressionado a escolher uma profissão que você vai exercer a vida inteira. É isso que eu acho que hoje em dia o pensamento está mais libertador nesse sentido. A faculdade é uma opção, é uma boa opção, inclusive, mas não é mais a única. Né? É um ótimo começo. Exatamente, ela pode ser só um começo e não é a única. Hoje você tem pessoas aí se realizando, inclusive pessoas que fazem faculdade e depois vão se realizar com outras coisas que não tem nada a ver com o que elas fizeram. Aí, claro, que elas aprenderam lá pode ajudá-las em algum momento, mas... ajuda sempre. Habilidades, né? Habilidades. A resposta dos sonhos, né? Para quando perguntam para uma criança o que você quer ser quando crescer? Feliz. É o que todo mundo devia, né, responder. Quer ser feliz. Devia, mas realizada. outra coisa que eu acho que Freud corre aqui. Que eu acho que a gente é da geração, aliás, foi um momento muito, uma epifania de terapia, porque percebi isso. Eu já sou de uma geração, acho que existe uma geração da cabeça do tem que ser bem sucedido. Então você tem que estudar para conseguir um bom emprego, para ter um bom salário, né? Porque ser bem sucedido é isso, É né? isso. Passa por aí também. O que é ser bem sucedido? Bem Dentro sucedido. da nossa sociedade é ter dinheiro, né? Não, isso é bem sucedido, falando bem sucedido no sentido concreto mesmo, assim. E aí eu acho que a minha família, a minha criação já não foi assim. Já foi meio... Eu lembro da minha mãe repetir sempre, quero que sejam felizes, não importa, claro, tem que estudar, sempre muito, muito cobrado isso. Muito cobrado não era porque não precisava, mas era uma questão, não tinha discussão sobre isso. Mas muito, muito, muito cresci com essa ideia do quero que sejam felizes. Cara, isso é também uma pressão. Também é uma pressão. Porque
É isso que eu ia falar também. É essa coisa da culpa e do merecimento. Será que eu tô feliz? Porque quanto salário, qual é o tamanho do seu salário, quanto dinheiro você tem na conta, pelo menos você mede o seu sucesso. E feliz. Mede E o como? pior é o seguinte, você tá fazendo algo que você gosta, vamos dizer, que você escolheu. Isso é que eu acho também o lado sombra desse discurso de você tem que ser feliz. Você tá fazendo algo que você escolheu. Você é feliz o tempo inteiro naquilo? Não é e não vai ser. Acho que não E se você não ensinar para uma criança que mesmo ela fazendo o que ela escolheu, o que ela quer, que vai realizar ela, não vai ser bom o tempo inteiro, se você não ensinar isso para ela, ela vai sofrer, porque ela vai crescer com a ideia de achar que ela tem que ser feliz o tempo inteiro. E que eu acho que é um grande problema dessas novas gerações, da questão de não saber lidar com a frustração, de não saber lidar com os perrengues, não saber lidar com a rejeição, coisas que todo mundo tem, inclusive estando em situações em que elas são felizes. E realizadas, né? Dentro de um casamento, dentro de uma profissão, dentro de uma amizade. Aquela pessoa me faz feliz, esse casamento me faz feliz, essa profissão me faz feliz. Você não vai ser feliz o tempo inteiro. E eu acho que essa coisa do sonho, eu acho que vem muito, pelo menos a forma que é imposto socialmente, que é jogado pra gente socialmente, vem muito com essa ideia de felicidade no final do arco-íris. Entendeu? Muita coisa de Hollywood, do filme, da famosa jornada do herói, né? Daquela coisa da jornada do herói, que o cara tem problemas, de repente ele alcança a redenção dentro do objetivo dele, né? E aí sim fica tudo lindo e o feliz para sempre. A gente foi bombardeado com isso a vida inteira. E a vida não é assim. Não, e a gente leva porrada demais até descobrir isso. E aí a gente fica mais feliz quando descobre isso e aprende a lidar com isso. Não, e talvez até desiste de lidar desta forma e passa a lidar de outro jeito, porque essa Mais realista, né? mais realista, porque tem inclusive um discurso religioso, né, dessa coisa da recompensa. Me incomoda bastante esse negócio da recompensa, né? Sofra aqui para ser recompensado. Isso eu acho, depois. e isso permeia muitas escolhas que a gente faz, né? Inclusive essas de Profissão? de escolher a profissão por causa do salário ou da posição social ou de uma continuidade de família, por exemplo, no caso muito comum, né? Famílias de profissões tradicionais, médico, advogado, engenheiro, que quer continuar a profissão do pai, da mãe, né? Esse tipo de coisa. Deve ser uma pressão. terrível, Ainda bem né? que isso não tivemos. Vocês tiveram isso? Não tem, né? Comigo não. Isso Não. Ninguém Agora, teve, gente, mas eu meio Eu obedeci. tive, né? meu pai rejeitou um pouco a minha profissão. De publicitária? De publicitária? É, porque ele é de uma geração que o curso bom era medicina, engenharia e direito. Ele é engenheiro, né? Ele é engenheiro. É, outra Então cabeça. ele falou algumas coisas da minha profissão que na época me deram muita raiva. Claro. E aí, como a raiva sempre me ajudou, eu falei, então agora o que eu vou fazer? E eu vou ser a melhor nesse negócio aqui. Entendeu? Agora, gente, quando vocês propuseram esse tema dos sonhos, eu confesso que eu fiquei um pouquinho desconfortável exatamente por pensar nisso. O que eu sonho? Porque eu tive que voltar para mim, né? E pensar, o que eu sonhei, o que eu realizei, o que eu não realizei. Eu ainda sonho. Eu tenho me perguntado muito isso mesmo ultimamente. E eu tenho sentido falta de sonhar, sabe? Não com coisas grandiosas, mas sonhar, sei lá, com uma viagem, com uma, sei lá, uma conquista material que seja. Somos duas, amiga. Sonhar é isso, somos duas. tamo junto. É o rolê do dia a dia, a rotina não é? É, E que pra vai- você é isso, pra mim é. Pra mim, passa muito Vai por aí. sufocando. Mas também me fez voltar em histórias de sonhos que eu não realizei e que doeu. Teve um sonho que eu tinha, posso falar tinha, porque se eu realizar vai ser um formato tão diferente do que aquele que eu idealizava, que vai ser um sonho diferentão. Mas eu queria muito, eu sempre quis ir para Londres fazer um mestrado. E aí eu me preparei para isso. Eu teria que buscar uma bolsa de estudos, então fui atrás disso. Aí eu tinha que fazer inscrições em faculdade, é um rolê, uma burocracia, uma coisa louca. E tinha que estudar muito inglês, porque eu tinha que fazer um IELTS, que eu tinha que ter uma pontuação mínima e tal. E esse é um exame que vence. Então, eu tentei, sei lá, 2 ou 3 vezes uma determinada bolsa, eu não conseguia. Eu precisava de cartas de recomendação, enfim. Era um trabalhão, sabe? E aí, a vez que eu quase fui foi aquela crise de 2009. Lembram da crise da Europa? Que reduziu drasticamente o número de bolsas, especialmente para a minha área. Mas eu cheguei tão perto, aquilo doeu muito, porque eu fiz várias etapas.
E aí, de repente, eu me vi no Rio de Janeiro, no consulado britânico, sendo entrevistada por uma equipe, obviamente, em inglês, assim, tava muito perto, sabe? E não rolou. Mas não rolou por uma Porque foi coisa longe de você, né? mas não uma influência rolou. externa. Mas não fui. E depois dali eu nunca mais tentei. E Mas eu acho ainda que é um essa... sonho? Ah, é? Você ainda pensa? Ah, não do jeito que eu sonhava antes, sabe? Mas sim, ter uma experiência fora, estudando, vivendo uma outra realidade. Mas assim, eu já formato isso de outras formas na minha cabeça e tenho me acalentado para pensar assim, cara, volta a sonhar com isso. Não daquele jeito, mas pode ser. Como é que pode ser aqui? Como é que pode se encaixar na sua realidade, no que você gosta hoje, no que você acredita hoje? Mas esse foi um sonho que doeu deixar para trás. Talvez porque eu tenha chegado tão pertinho, sabe? E isso eu realmente desejei. Não é como aquele concurso que eu fiz lá atrás, porque todo mundo falava que eu tinha que fazer. Então, eu fiz um cursinho, eu fui lá e fiz o concurso e não passei por pouco, fiquei chateadinha, mas assim, minha vida seguiu? Não. Isso eu desejava. E não realizar um sonho que você realmente desejou e que você se organizou para conquistar. Até hoje eu tenho dificuldade de olhar para esse processo todo que eu vivi e entender o que eu posso colher de bom daquilo. Porque tipo, doeu. pegar o que pode ser útil para um ressonho. Ressonho. Ressonhar o sonho não realizado. Ou o que tudo aquilo me ensinou e ajudou a me tornar quem eu sou hoje. Esse papinho eu ainda não consigo. Cara, mas isso é real. Mas isso é real, assim. O que você vive, as frustrações que você vive, as porradas que você toma te moldam. Isso é inevitável. O ruim é você não se fortalecer e não aprender com isso. Não aproveitar. Não Eu acho que tem que aproveitar. aproveitar como Pois oportunidade, até o sonho não realizado, assim. E às vezes tem que fazer uma escolha. E a escolha leva para uma outra coisa que não é uma realização que está perto, assim. E tudo bem, eu vivi isso no meu curso de moda. Era um curso do Senai, RS. Um curso de... hoje eu acho que ele chamaria técnico. Mas enfim, era tipo isso. Um curso de 1 ano e meio, e existia um convênio entre o Senai e uma escola na Itália. A melhor aluna, estou falando melhor aluna porque não tínhamos colegas meninos, a melhor aluna ganharia uma bolsa para estudar 6 meses, eu acho, na Itália. Nem era uma coisa muito boa, não, porque era só a bolsa, não ganhava nada de ajuda para ficar, nada. Mas enfim, eu sabia que eu ia ter muito boas notas, porque sou muito dedicada, e vislumbrei talvez ser essa pessoa. Mas lá pelo meio do curso, eu fiquei meio frustrada com algumas disciplinas e eu incomodei muito, porque eu achava as disciplinas estavam sendo mal dadas. E eu reclamei muito, como vocês sabem, sou uma reclamona. E eu reclamava, tipo, isso aqui não tá me ensinando suficientemente como foi dito que seria ensinado, não estou satisfeita. E eu incomodei lá pelo meio do curso. E aí eu ouvi de uma professora, do tipo, se você ficasse mais quieta, você teria mais chance de ser a pessoa que vai ganhar aquela bolsa. E aí eu falei, olha, essa bolsa é um prêmio. E um prêmio é um bônus. O que eu tenho é o curso que eu estou fazendo, pelo dinheiro que eu estou pagando. E é nisso que eu vou investir. Eu percebi que naquela hora eu estava fazendo uma escolha. Ganhar aquela bolsa de 6 meses na Itália ou tirar do curso, que eu sabia que já estava na minha mão, não era um bônus, era aquilo que eu estava pagando para fazer, que eu estava investindo meu tempo, meu dinheiro, do jeito que estava sendo prometido. Eu percebi que eu estava abrindo a mão da bolsa ali e tudo bem. Eu percebi a escolha que eu estava fazendo. Porque para mim era mais importante aquela formação daquele curso que já estava na minha mão, entende? Sabe um passarinho na mão, 2 voando? Sim. A bolsa para a Itália seria os 2 voando. Não vou. Esse passarinho que está na minha mão, eu quero que ele esteja inteiro, 2 asas, 2 patas, um bico, entendeu? Estava sendo me dado um passarinho perneta. E eu não estava contente. Então foi uma escolha. É chato? É chato, mas foi aí que eu inventei aquela frase que é: perderam a chance de entrar na minha biografia. Porque, né, claro, não ia colocar estudar na Itália na minha biografia, mas ao mesmo tempo eu sei que eu tirei e fiz o máximo para conseguir o melhor curso de moda possível naquele momento. Foi a escolha que eu fiz. Menina, você falou de Itália, eu lembrei de um sonho que eu realizei. Delícia. Um sonho maravilhoso, que eu realizei um sonho não só meu, mas também de toda uma família. Que era localizar toda a história dos nossos antepassados na Itália. Delícia, que delícia. Então foi um trampo muito louco e eu abracei essa causa com pessoas me dizendo assim: você não vai conseguir, eu já tentei, fulano já tentou e tananã. Aí a raiva me moveu, também tive essa experiência, porque eu achei muito desaforo. Eu liguei para uma prima que tinha feito já alguma pesquisa e ela me veio com essa e eu pensei:
Cretina, só porque ela não conseguiu, já tá me jogando esse balde de água fria aqui? Eu, hein? Não me ajudou com nada. Claro. Aliás, Mas- ajudou com a raiva. Com a raiva. raiva. Outra prima, no entanto, que foi a Poliana, super ajudou. Assim, ela também já tinha tentado alguma coisa, mas ela estava desanimada, então ela me passou o que ela já tinha. Parti, fui, gente. Mas você foi pra assim, achar eu engatei. documentos, assim, pra conseguir cidadania? Para conseguir cidadania, mas principalmente o que mais me movia realmente era destrinchar essa história. Quando foi? A árvore Quem genealógica. foi? Nossa árvore genealógica. Quando? Como? Quem? Por quê? Ah, foi incrível, foi incrível. E aí eu fui assim, faço contato com um, com outro, com outro, com outro. Foi uma saga realmente. Por fim, eu descobri tudo que tinha para ser descoberto. E aí, quando eu consegui meu passaporte, fui para a Itália. Eu passei um mês na Itália e boa parte desse período foi lá na cidadezinha onde tudo começou, foi em Tórtora. E lá eu estive lá na igrejinha onde a galera foi toda batizada e eu tive a oportunidade de pegar nos registros. Tirou E foto? lá, É muito lindo. Tirei foto e lá eu tive a oportunidade também de descobrir coisas que na pesquisa não tinham surgido, como por exemplo alguém que, sei lá, que morreu bebê, entendeu? Que eu vi que estava lá. Estava lá no livro do registro do cartório, que o cartório é a igreja, né? Vi isso lá, que olha, teve uma fulana de nome tal, nasceu aqui, olha, foi muito foda. É muito legal. Eu Foi fiz isso com História, os meus igreja. pais. Imagina Mas se eu no Brasil o participei. cartório fosse igreja. Não. Eu participei disso, mas eu acho que era o sonho do meu pai. Eu fui coadjuvante numa história assim. Meu pai queria ir à cidade dos antepassados na Itália também, ver. E convidou a família. Então fomos, minha mãe, meu pai, eu e meu irmão. E foi essa emoção, mas eu percebia que era. Aí que tá. Fui, é emocionante, super. É um sonho realizado? Meu não, mas eu fui coadjuvante no sonho dele. E você ficou feliz por fazer parte da realização de um sonho do seu pai? Mas eu acho que é mais legal do que o sonho próprio, porque você fica assistindo a realização. É igual sonho de filho, né? Sonho de filho a gente fica assim, É babando. muito sensacional isso, de ver, sabe? Então, ver meu pai naquele lugar e se identificar, ele via as velhas, porque é uma cidade muito pequenininha, cheia de velhinhos morando. E ele via as velhinhas e falava, ah lá, parece minha avó, ah lá, parece meu avô. Sabe? Ver a reação dele a essas coisas foi muito legal. Gente, deixa eu falar uma coisa de vocês que eu descobri outro dia que eu achei fantástico. Vocês já ouviram falar do Search Family? Do quê? Search Family? Search Family é uma ferramenta inventada por um grupo de maçons, não sei de onde, de que lugar, e é uma ferramenta colaborativa de árvore genealógica. Então você entra lá, você pode colocar algumas pessoas, aí eles têm lá lugar para você botar foto de documentos. Você consegue achar não sei quantas gerações de antepassados. Às vezes você consegue achar a rainha de não sei onde, que é a sua ascendente há não sei quantas gerações Mas atrás. quente? Será que é sério? Sim, é sério. Ou é tipo sério. aquelas pessoas que têm Não é visões e porque falam, você não, foi, não, tu é não. óbvio. Porque tem documentos. Aí, por exemplo, eu achei meus tataravós que nasceram em Lagoa Santa, e aí tem a foto da certidão de nascimento deles do cartório. Então, os Olha. próprios cartórios estão registrando algumas coisas. Sério? É muito legal. E aí você pode ir alimentando, e aí, claro, se tem um documento, é mais confiável. Então, assim, aí você coloca o nome, você coloca a data de nascimento. Search Family? Search Family. Eu vou olhar. Isso. Eu fiquei apaixonada quando eu vi. Eu descobri o nome dos meus tataravós que eu não sabia. Aí comecei a perguntar pra minha tia qual era o nome do fulano pra eu mesma alimentar. E aí tem gente que vai descobrindo, assim, as suas origens na Europa, na África, na Ásia. Sim, que Entrem. Muito Nossa, legal. Eu vou brasileira, pesquisar, adoro. porque eu fui pra Suíça e o meu sobrenome Frei, teoricamente, alemão. Todo mundo fala, assim, porque o bisavô alemão, não sei o que é alemão. Mas na Suíça tudo se chama Frei, todo mundo chama Frei, parece Silva. Falei, de repente eu não sou da Alemanha coisa nenhuma, eu sou mais da Suíça, vai ser muito mais chiquérrimo. Vou pesquisar no seu Então, Adoro. vai, Imagina eu, é Suíça. massa. Vai Aqui, ser agora ótimo. eu tô vivendo a realização de um sonho nesse momento. Cara, esse episódio me deu muito pano pra manga mesmo, pra sair do corre, olhar de fora e ficar analisando essas coisas. Que é o apartamento onde eu tô morando. Porque eu depois que eu me separei, eu precisei voltar para casa dos meus pais com as minhas filhas. E aí foi um tempo, né, até eu reconquistar a minha Independência financeira? não independência, porque eu sempre fui independente financeiramente, mas eu saí do casamento com uma situação financeira bem delicada, né? Então, me reconstruir. Até eu me reconstruir financeiramente,
E não só, né? Também emocionalmente um pouco, enfim, todo esse processo que a gente vive, né? Entendo muito Você bem. entende? E aí, isso é recentíssimo, né? Porque eu me mudei em dezembro, assim. E aí, super acolhida na casa dos meus pais, amo. As meninas têm uma lembrança linda de lá, elas falam da casa. E é a casa onde eu passei uma boa parte da minha infância, minha adolescência, até eu sair de casa. Foi sempre a minha base, voltei para lá, então eu me senti acolhida, nutrida e tal, mas assim, chegou um momento que eu sabia que eu precisava sair, precisava ter meu canto com as minhas filhas, como é que eu vou fazer isso? Não tenho como comprar um lugar agora, onde é que eu vou alugar, onde vai ser? E aí quando eu comecei a botar metas claras do tipo, eu quero que tenha isso, isso e isso no apartamento, eu quero que o condomínio tenha isso, isso e isso. E aí a coisa mais maluca que eu fiz foi, pensei na escola das meninas e botei um raio. Eu quero que fique num raio de tantos metros da escola delas. Cara, foi tudo. Tá vendo? Chiquei tudo. Tem isso aí, vendo? se transformar sonho em projeto. E a melhor parte Exatamente. eu tô trabalhando muito feliz e tô pagando as minhas contas, tá ligado? Claro. Mas, ó, é tem um uma- lugar que eu posso pagar, então tá bom demais. E eu tenho uma teoria sem razão aqui. Eu acho que esses pequenos sonhos que vêm de demandas, de necessidades, mas que também acabam virando sonhos, quer dizer, você teve que ir para casa do seu pai, e aí, a partir disso, você passou a sonhar e ter um lugar seu de novo. Esses pequenos sonhos que são do corre, que são da necessidade diária, que são da rotina, que são das dificuldades da vida, eles vão tomando lugar dos grandes sonhos. Talvez numa faixa etária, né, que tem aquela curva do U, que fala que a gente está numa idade de estar na baixa do U, teoricamente, em que é mais difícil ser feliz. E eu acho que tem a ver um pouco com isso, assim, que essas demandas do dia a dia, principalmente pra gente que é mãe, então tem que lidar com questões que vão te engolir no dia a dia, com demandas, que você precisa aplicar seu dinheiro aqui, seu dinheiro ali, e aí equilibrar os pratinhos, esses micro sonhos, Tomam pode conta. chamar de sonho ou não, de demanda, de necessidade, eles vão tomando conta dos grandes sonhos. Aí quando você fala assim, eu não estou sonhando mais, eu já me peguei muito nessa situação também, e eu acho que tem tudo a ver com isso. Mas quando a gente começa a falar, peraí, eu preciso olhar para isso de novo, para que eu tenha projetos, porque a vida está passando. E aonde que o que eu não fiz ainda, que ainda vale fazer? Porque tem isso também, alguns sonhos a gente abandona e tá ok. Sim, sim. E tá ok, a gente diminui a expectativa em relação a algumas coisas. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu queria ser a melhor profissional do mercado. Hoje em dia, tá tudo ok em ficar aqui e eu ser a melhor que eu posso ser, que eu consigo e que eu quero ser. Não para mostrar para ninguém mais, né? Então, assim, mas a gente precisa voltar a olhar e falar qual sonho que ainda vale a pena, mesmo eu tendo esse monte de demandinha. Porque aí acontece isso aí que você falou. Criei um novo sonho e delimitei ele, tornei ele claro. E quando a gente torna ele claro, é muito mais fácil realizar. Falei lindo! Arrasou! Falou bonito demais! Mas eu acho, Cadê o lenço pra eu limpar minha lágrima? eu acho isso Funcionar. importantíssimo, né? Porque se a gente fica muito apegado ao sonho, por mais lindo que seja, por mais, sei lá, uma ambição verdadeira que seja, ambição no bom sentido, assim, de querer mesmo aquilo, se você não tem capacidade de adaptação às circunstâncias, ao contexto, acaba virando ressentimento. Você sonha pra sofrer. Exatamente. O sonho, não deixar o sonho, esses sonhos grandes que às vezes ficam esquecidos, afogados nas demandas diárias, se você não lida com aquilo e deixa afogado, mais vivo, adaptando, né, que ele se mantenha vivo porque você vai se adaptando ao contexto, à circunstância, ele vai ficar lá afogado e virar ressentimento. E isso é terrível, assim, eu acho que talvez eu não tenha medo do sonho, mas eu tenho medo disso. De que as coisas virem meio ressentimento, sabe? E eu não tenho, mesmo não tendo sonho, eu sempre tenho listinhas mentais de coisas que eu gostaria. Planos, projetos. Não, nem chega a ser plano, mas assim, se tal coisa acontecesse, ia ser legal. Mas não chega a virar plano nem projeto. Morar fora do Brasil, por exemplo, é uma coisa que Mário e eu, a gente sempre cogita, mas não planeja. Mas eu acho que tem uma coisa de deixar um pouco essa vontadezinha viva. Porque essas vontadezinhas, esses sonhos, mesmo que eles não sejam factíveis no momento,
essa coisa de deixar vivo, sem que vire um ressentimento, sem que você fique magoado por não conseguir realizar. Você manter ideias... É como a minha história da bolsa lá, virou ressentimento. Então, retoma, poda, igual planta. Tá meio sequinha, assim, dá uma podada, muda de bota vaso. um adubo, muda de vaso. É adaptação, eu acho que é uma forma de seguir sonhando, é que você consiga adaptar os sonhos a novas circunstâncias. Sabe o que isso me lembrou? Durante muito tempo, na escola de música que eu fazia canto, tinha muitas senhoras 60, 70, até mais, que faziam aula de canto depois que o marido morria. Iam fazer aula de canto depois que o marido morria, porque aquilo tinha sido um sonho da vida inteira, mas o marido não deixava. Olha isso. A pessoa sonhou a vida inteira com aquilo e o marido não deixava, porque afinal de contas, minha mulher não vai ficar exposta num palco para todo mundo ficar olhando para ela. E tinham mulheres que iam fazer aula de canto escondidas dos maridos, escondidas, não sei, dos maridos. Eu acho que nesse caso aí você pode Escondido, utilizar né? as duas É um modo, formas. né? Um advérbio, Elas iam sem que adjetivo. os homens soubessem. E eu falava, meu Deus, assim, se por um lado eu achava um absurdo a mulher ter que ir escondido do marido, né? Entendo que fazia parte de uma geração. Por outro lado, achava o máximo essa transgressão. Quer dizer, deixa melhor ainda a coisa. Porque assim, eu vou realizar o meu sonho. Querendo né? ou E como não. que é pra vocês quando alguém joga balde de água fria no sonho de vocês? Já aconteceu isso? Eu já passei por isso inúmeras vezes. Eu não Também sei. já. Aí que tá, Em talvez. relacionamento, inclusive. Estamos falando de século XXI, tá? Talvez eu não sonhe pra evitar esse tipo de coisa, por exemplo. Já aconteceu. Olha, temos uma luz aí, eu acho que terapêutica. explicitamente, não sei se já aconteceu, assim, mas já aconteceu, por exemplo, de alguém se mostrar muito empolgado de entrar comigo em alguma coisa, um projeto, uma ideia, e depois perder a vontade, que a pessoa tem todo o direito de perder a vontade, mas eu me senti enganada, sabe? Eu me senti meio Já passei por isso também. vulnerável. Pois é, mas não de alguém estar de fora da situação e jogar um balde de água fria, acho que não. Eu acho que já aconteceu, tem uma situação de aula de teatro também. Eu lembro que eu fazia cursos esporádicos, assim, de vez em quando, cursinhos curtos. E eu lembro de ficar sabendo de um curso um pouco mais longo e que tinha um custo bem maior, e era uma coisa que ia me demandar bastante tempo e dedicação, e eu estava no início da faculdade. E aí eu lembro que eu comentei com os meus pais que eu queria fazer aquele curso, e eu lembro deles ficarem... Eles nunca ficaram reticentes de eu pedir para aprender nada. E nesse eles ficaram, assim, tem certeza? Sabe aquela certeza que... Não foi uma água fria, porque hoje eu acho que eles estavam certos. Quando eles falaram aquele, tem certeza que é isso que tu quer? Eu respondi não. Eu respondi não. Não que não tenho certeza. Não quero tanto. Não é o momento. E não era mesmo. Não era o momento. Eu estava começando a faculdade, sabe? E eu sabia, e acho que eles também, que não ia ser aquela onda. Era uma coisa que era muito importante para mim, mas eu nunca fui... Por isso que me surpreendeu a sua resposta, de você falar, realmente cogitei isso profissional. Eu nunca cogitei profissional. Sempre era um hobby importante, que constituía muitas coisas na minha identidade, mas nunca levei pro lado profissional. E eles sacaram e deram essa apertada, e foi bom, porque eu precisava, sabe, me dar conta que não era tão importante. Gente, eu tenho um negócio aqui. Conta. Sonho. Quando você sonha um troço, vocês são do tipo que guarda pra vocês ou vocês conta. partilham? Vocês acham que faz sentido, tem a ver? Não sai falando seus sonhos pra todo mundo, Ai, não. um momento bem Acho esquizotérico que esse, né? total. Uma das esquizotéricas Então tem a ver vamos. com a esquizotérica que tava aqui na minha cabeça. Esquizotérica. Você conta seu sonho? Ai, gente, eu sou essa pessoa que eu tenho esse defeito, né? Eu tenho esse defeito, eu sempre me expus mais do que eu devia. Inclusive aqui. Né, gente? Mas assim, hoje, obviamente, eu sou mais cuidadosa. Hoje eu tomo cuidado de não contar pra qualquer pessoa, pra todo mundo. Mas se você me der meia taça de vinho, é capaz de eu já contar, Eu conto. entendeu? Eu presenciei isso recentemente. Jura? Com você, Comigo? dona Fabrícia. O que eu Sim. fiz, gente? Saiu Quando acabar, eu contando. te conto. Quando acabar, eu não vou te expor esse Te falei de sonhos e projetos? Não eram sonhos e projetos, não. Não? Ah, Mas era uma história que era pra ficar baixa. E de repente você tomou meia taça de vinho e deixou ela super alta na mesa. gente. Era a sua história, inclusive. História cabeluda? Cabeludíssima. Nossa, lembrei.
Lembrei. Então o problema com você é a meia taça de vinho. Pode ser, mas também hoje por exemplo, eu confio em você, Letícia. Você Obrigada. é uma pessoa que eu confio. Eu te chutei debaixo da mesa nesse dia. Pelo pra você jeito, na calar. mesa tinha pessoas não confiáveis. Tinha pessoas não confiáveis na mesa? Não é que não eram não confiáveis, é porque era algo íntimo Apenas seu. inadequado. Isso é Meu inadequado. Deus, igual aquela amiga nossa que a gente já fala, oi, como é que você tá? Ela já fala da hemorroida, já fala que vomitou. Sei. É aquela? Tipo, tipo ela. Tipo ela. Você sabe quem? Então, pois é, eu faço isso às vezes, mas hoje eu sou muito mais comedida. Se eu tenho realmente um sonho, um projeto, e que eu acho que ele é viável e que é só eu fazer algumas coisinhas ali que ele pode se realizar, hoje eu evito um pouco mais. Por já ter tomado na tarraqueta. quem nunca? Né, gente? É isso, é ver a boa maturidade. Você que sabe vai o que eu dando fazia? Até bem pouco tempo, na verdade, acho que eu ainda faço, mas eu fico me controlando para não fazer. Primeiro que com esses planos todos aí, ó, a coisa da oficina de atores da Globo, a coisa da bolsa, todo mundo sabia. Quando eu digo todo mundo mesmo. Passou ali no corredor da empresa, me escutou falar, parou, eu falava, entendeu? Não devia ter feito isso, devia ter me preservado, ok, me preservo muito mais hoje. Agora, quando é, por exemplo, sobre relacionamento, eu já tive uma mania de fazer, de ter coro grego na minha vida. Sabe o que é coro grego? Não. Sim. Coro grego é o coro, é aquele grupo de pessoas que no teatro grego reforçavam os textos que os atores falavam para que todo mundo realmente entendesse a narrativa que estava sendo contada ali. Então é aquele séquito, é aquela galera que fica atrás, assim, incentivando e reforçando coisas. as ideias. Obrigada por ter esclarecido a cantora. Ou reforçando as ideias, ou levando objeções, e, enfim. A réplica, às vezes, falando já réplica. vi, só não sabia que tinha esse ligada? nome. É isso. Então, assim, cara, hoje eu me esforço para evitar fazer isso, para realmente escolher os meus espaços de segurança, porque tem uma hora que o coro grego te enlouquece e te afasta do seu sonho original. Então, Tá entendendo? momentos esquizofrênicas que eu queria trazer, especificamente, era sobre isso. Te afastar da coisa. Oráculos, por exemplo. Tarô. Essas coisas. Búzios. Joguinhos desse tipo que nós gostamos. Astrologia. Agora, astrologia. Fabrícia tá feliz Astrologia, agora. a astrologia eu até fico mais assim, porque eu Estou acho. me aproximando do período, o ápice do meu signo. É Não, claro tá que vindo, eu tá estou. vindo uns momentos fortes. Tá aí. vindo uns momentos Mas, fortes astrológicos. É que a astrologia, eu vejo mais como uma coisa meio de autoconhecimento, da gente saber Eu as também, características. ferramenta de autoconhecimento. Não, Mas tô precisando estudar mais. Mas, por exemplo, bem. o tarô, uma leitura de mão, uma borra de café, uma folha de chá, Qual que é a essas sua- coisas. Qual que é a Folha sua de chá, não neura conheço. com isso? A minha neura é que Não, eu a acho... neura não, já é esquizotérica. Peraí, vocês estão esquizotérica. misturando os quadros. Não, mas ela falou que ela fica neurada Você fica com essa neurada? parte fico. esquizotérica. A minha é uma coisa esquizotérica que me dá uma neura, que é a seguinte. Às vezes eu me sinto influenciada por aquilo que o oráculo diz. Então, por exemplo, se eu consultei e disse um troço lá, eu fico assim, será mesmo? E aí eu tomo atitudes de acordo com aquilo que eu ouvi. Tô influenciada. Eu Não super deixei te a coisa, entendo. não deixei a coisa correr naturalmente. entendo. Por exemplo, tem um troço que eu não tô botando, alguma coisa que eu não tô botando muita fé, por exemplo. Tipo, sei lá, não tô botando muita fé. E aí você tira um oráculo e fala, um trabalho, por exemplo. Surgiu um trabalho, mas não sei se vão me escolher, não sei se vou passar nesse concurso, alguma coisa assim. Aí o oráculo diz, olha, tem dinheiro no seu caminho aqui esse ano. Você fica, é um trabalho, vou passar? Então vou passar. E aí você faz o quê? Você estuda mais. Porque se você tá fazendo ali um concurso, por exemplo, ou você tá passando por um processo seletivo, você vai lá, aí dá certo, aí você confirma, viu? O oráculo disse. O oráculo não disse, minha querida, você tá influenciada pelo negócio. Eu fico com medo. Então, às vezes, eu só consulto os oráculos quando eu não tô com uma coisa muito, assim, Te acontecendo. entendo, eu também morro de medo disso, eu fico desconfortável, eu fico... E o Ser medo de ser influenciada por influenciada. De ser influenciada, de que aquilo também. influencia o meu comportamento e eu acabe tomando decisões sob essa influência. Então eu acho que o oráculo é uma coisa pra quando a situação não tá séria. Tá, mas olha só, antes oráculo do que coro grego, tá? Tá, não, Pela coro minha grego não, experiência, dos eu digo, outros. esquece até o coro porque grego. eu acho que tem uma oráculo coisa aí que é a até gente melhor. gosta muito dessa coisa Esquizotérica. esquizotérica. Que é o seguinte, os caminhos vão se apresentando, aí eu tô falando muito até pela astrologia. Os caminhos se apresentam, tem mais possibilidades, probabilidades,
e abertura para acontecer determinadas coisas. Mas sempre, sempre vai haver o tal do livre-arbítrio. Porque a gente perde oportunidades o tempo inteiro. As coisas se apresentam, são escancaradas, esfregadas na nossa cara com perfex, e a gente ainda assim perde a oportunidade. Por medo, por deixar o inconsciente da gente falar mais alto. Pelo coro grego. Pelo coro grego. Morte ao coro grego. Por medo puro de enfrentar determinada situação, de deixar aquilo acontecer. Por medo de ser feliz. Por muita coisa. Por achar que não merece. Por achar que não merece. Então, assim... Mas o que isso tem a ver com os oráculos? Porque o livre-arbítrio, você tem livre-arbítrio, mas se o oráculo falou um negócio lá, pode te influenciar. Pode. Você não leu Édipo Rei? Você não fica é um perigo influenciada, esse negócio não? de oráculo. É um perigo, menina. Já que estamos aqui na Grécia Antiga hoje, é um perigo esse negócio de oráculo. Foi lá o de Delfos, falou uns negócios lá. Olha aí. Deu no que deu. Eu não sei que oráculo que você tá vendo, minha filha, mas o meu está cheio de caminhos abertos e eu tô tentando aproveitar. Lá eu tenho o que dizer a respeito dos oráculos. Não deu certo esse negócio aí. Eu fico influenciada, eu tenho medo. Em momentos de grandes decisões ou dúvidas, assim, eu prefiro não ler os horóscopos. Não é o momento, não tiro os tarô. Quando tá tudo bem, correndo, assim, na maciota, aí eu leio os tarô pra saber se vai ter uma novidade. Mas quando eu tô com uma expectativa de alguma coisa, eu prefiro que ninguém interfira. Então, acho que também tem a ver com maturidade. Eu fico, hoje em dia, também consigo não falar, ser tão bocuda e tagarela e guardar um pouco os projetos mais íntimos. Ô, gente, eu tenho uma palpitaria aqui muito a ver com o nosso tema. Já quer abrir? Abre. Então tá, gente. Palpitaria. O sentido da vida sem sentido. Vale a pena desejar? Se não temos controle de nada nesse mundo e, portanto, o trabalho pela realização dos desejos é sempre infundado, como se manter levantando da cama todo dia? Ou com menos drama? Como equilibrar a delícia de não estar preso a planos e, portanto, metas com uma vida organizada e sem perrengues, financeira e afetivamente? Eu não sei, minha resposta está dada. Estou vivendo para tentar responder a essas questões profundas. Essa foi profunda. Não foi, gente? Profunda. Peraí, gente, deu tilt aqui. O BO da pessoa é como viver sem ter problema? Não, é como viver a vida sendo a vida uma coisa tão sem sentido. Como se empenhar em trabalho, em tarefas, se o gostosinho é se deixar levar. Mas se ela acha gostosinho se deixar levar, então ela está vivendo o momento presente. Eu acho que o sentido da vida é esse. Quanto mais passa o tempo e eu entro, por exemplo, a meditação, que é uma coisa que me ajuda muito, e a meditação, o princípio é esse, é o presente. E o sentido da vida só vale se a gente vive o presente. Fabrícia sabe o sentido da vida e nós estamos compartilhando com vocês. Não, gente, isso é o que eu penso. Porque o passado foi. O futuro virá. O futuro você não sabe se virar. Não sabe. Você não sabe. Então, assim... Mas ainda não veio. O que você ainda tem é não veio. hoje. O que você tem é just the moment. Pois é só é. o presente. E assim, é porque isso, os sonhos, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Porque a gente é ensinado a buscar o pote de ouro no final do arco-íris, o desejo, o sonho. Qual é o seu grande sonho? Será que realmente a gente precisa ter aquele grande sonho? Não, você pode ter pequenos sonhos. Você até pode ter um sonho que nunca foi de infância, mas que você quer sonhar para daqui 3 meses. Você pode ter um pequeno sonho, você pode realizar pequenas coisas e fazer o seu presente em função de dar um passo de cada vez. Para quê? Para que minha vida hoje esteja boa, porque eu acho que se minha vida hoje estiver boa, a grande chance dela estar boa amanhã também é maior. Então, assim, essa é uma coisa que eu tenho tentado trazer para minha vida, Arrasaste. de tentar dar sentido, o presente à vida. Eu amarrei, então, a pergunta que é: como se manter levantando da cama todo dia? Antes de levantar, medite. É isso? Mas tem que meditar deitada, acho que não é bom. Levante e medite. Sentada Em é algum melhor. momento, faça meditação. Mas é sério, meditação é muito legal pra isso, né? pra Pra centrar, estar Para Ah, isso, gente. para você entender que o seu presente, aí você começa a ver as coisas Alinhe os chakras. bonitas. Agora, eu consigo fazer isso 100% do tempo? Óbvio que não, mas isso hoje é um mantra que eu tenho tentado trazer para minha vida. É isto! Ai, amei!
Agora, o próximo é pesado, Achei que gente. tinha acabado o programa de hoje. Não, mais um vamos pro palpite. próximo. Tem Último palpite. O um inventário dos meus pais está virando uma grande terapia familiar. É só falar de qualquer assunto prático que uma das minhas irmãs desencava traumas de 35, 40 anos atrás, de quando éramos crianças. Fala coisas pesadíssimas, cruéis mesmo. Enquanto isso, a outra se mantém afastada de tudo, pela saúde mental, diz ela. Mas a minha cabeça está destruída há 4 anos, lidando com tudo isso e a ira irracional da outra. Tento me afastar de vez em quando, mas sinto que a coisa não anda, os problemas ficam sem solução. O que fazer? Em primeiro lugar, recebo meu abraço, porque essa deve ser uma situação Muito difícil. delicadíssima, né? certeza. Bom, eu tô vendo aqui que de um lado tem uma irmã irada e do outro tem uma irmã Neutra, Sumida, que não né? está Neutra. ajudando, e ele fica Afastada. ali no meio e ainda ouvindo desaforo dessa, que eu acho que é o grande problema. que fala coisas pesadíssimas. Fala coisas cruéis. pesadíssimas. Primeiro, eu acho que ele tem que focar. Como ele fala que se ele se abstém, as coisas não andam e as coisas precisam andar, em questão burocrática, eu acho que ele tem que focar em só o que é prático. Foca no que é prático, no que ele pode fazer de prático. Tenta se blindar contra as coisas emocionais, que só Ai, tem, será? só Difícil, tem o que né? falar. Muito difícil, mas é a única coisa que ele pode Mas fazer. é um trabalho de autocontrole a É. ser aprendido. Em função dessa coisa de ter metas aí que você fala. A meta é resolver esse inventário. É resolver foco na Isso é, solução. coloca as etapas. Isso. O que tem que Coloca resolver isso agora? no foco mínimo e vai. E tenta fazer ouvidos loucos para os desaforos. Porque essa moça que está desaforando, ela precisa ouvir o palpite de ir para a terapia. É verdade. Pois é, mas Talvez. provavelmente esta moça, irmã, que está falando um monte de desaforos, tem ele como alvo e espera dele reações É claro. que a alimentem. Sim. Né? Então, realmente... Mas quanto ele mais alimentar, mais eu Isso. acho que vai sugar ele nessa maluquice. Exatamente, por isso que eu acho que essa é a coisa do autocontrole. É aquela coisa assim, de você ir distanciando emocionalmente daquilo e deixa a pessoa falar, deixa Isso. falar, escuta só aquele personagem do Snoopy, que o professor ficava. A professora. A era professora. essa. A professora do Charlie Brown. Do Charlie Brown. Blá, 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 blá. É isso, tem que fazer, porque senão pira. Concordo plenamente com você. Afastamento emocional, em primeiro lugar. Afastamento emocional. Foco pragmático no que deve ser feito. Em termos Medite. práticos, burocráticos. Se você conseguir, seja pessoalmente, seja indiretamente, sugira terapia para essa moça, porque é perder os pais, etc, etc. Inventário é uma coisa que traz uma carga que algumas pessoas não dão conta de lidar. Certamente é o caso dela. Então, indiretamente, se ela não te respeita muito dessa forma, que indiretamente alguém indique um tratamento para essa moça, porque ela está precisando. E segue seu baile. Que um dia esse negócio acaba e a gente toma um espumante Receba para comemorar. nosso abraço. Receba! Receba o nosso beijo, a nossa gratidão por estar conosco aqui. Segue a gente nas redes sociais. @Sem Razão Podcast. Se inscreve no canal, ativa as Ative notificações. notificações, beijinho! E continue sonhando. Bye! Sonhos não envelhecem.